Fala pessoal, tudo bem? Você sabe a diferença entre as fórmulas sum e sumx aqui no Power BI? Vem comigo que nessa aula aqui eu vou explicar para você de uma maneira bem descomplicada. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês como que é a base de dados que a gente vai utilizar nesse exercício, tá? É essa base aqui, base vendas. A gente tem duas tabelas aqui dentro desse arquivo. A gente tem a tabela que está dentro dessa aba vendas 1, que ela inclui uma coluna de pedidos, então são 5 linhas para o pedidos, uma coluna de data, a coluna de quantidade de vendas, a coluna do preço unitário e a coluna total. A coluna total ela é a multiplicação entre essas duas, tá? Então a multiplicação entre quantidade e preço a gente chega no total, certo? E na outra tabela é uma tabela que chama vendas 2, que a única diferença é que a gente não tem a última coluna. Então a gente não tem o total aqui sendo mostrado, tá? Então a gente vai utilizar essas duas tabelas dentro do Power BI para entender a diferença entre o sum e o sumx, certo? Então eu vou fechar aqui esse Excel e eu vou importar essas duas tabelas lá no meu Power BI que está em branco. Então eu vou vir aqui em obter dados, pasta de trabalho do Excel, vendas, esse é meu arquivo. Eu vou importar as duas tabelas, a vendas 1 e a vendas 2, clicar em transformar dados. Aqui eu só vou corrigir algumas coisas, ver se está tudo certo. Tá? Primeiro a vendas 1. O formato está ok, para data também, quantidade, preço e total, tá? Formato numérico, tá tudo bem. Eu só não gostei desses valores em brancos aqui nas duas últimas linhas, então eu vou remover elas, clicando nessa opção, remover linhas em branco, só para limpar a tabela, certo? Então agora a tabela vendas 1, que é a que contém o total, tá ok. Vamos ver a tabela vendas 2. O Power BI também já carregou de uma maneira correta, tá? Aqui em relação aos formatos. A coluna 5 aqui que ele carregou em branco, eu vou apagar ela, porque lembra que na tabela vendas 2 a gente não tem o total, tá? Então a gente só tem a quantidade e o preço. Eu vou fazer a mesma coisa para remover as duas últimas linhas, para limpar a minha tabela. E pronto, vendas 2 está ok e vendas 1 também. Então vou clicar em fechar e aplicar. Pronto, nesse momento a gente já está com as duas tabelas aqui dentro do Power BI, vendas 1 e vendas 2. Eu vou abrir aqui para a gente ver os detalhes, tá? Então, no caso da gente querer saber a somatória de uma coluna dentro de uma tabela no Power BI, deixa eu abrir aqui para a gente enxergar a tabela vendas 1, tá? Então, se a gente quiser saber o somatório desse total, a gente utiliza simplesmente a fórmula sum. Então, com a fórmula sum, a gente vai somar todos esses valores aqui. Vamos fazer ali na aba relatórios? Então, eu vou clicar aqui em nova medida. Aqui vai ser o total geral. Eu vou colocar entre parênteses sum, só para a gente lembrar que foi utilizando a fórmula sum. Não precisa colocar esse entre parênteses, tá? Aqui eu vou colocar a fórmula sum, apertar o tab. Repara que ele pede o nome da coluna para fazer a somatória, então a gente quer somar dentro da tabela vendas 1 o total. Tá? Então eu posso clicar aqui, ou eu também posso digitar, ou eu posso apertar com a setinha para baixo até o total, apertar a tecla Tab e fechar o parênteses. Repara que a gente criou a medida aqui, tá? Na tabela vendas 1, total geral sum. Agora, para a gente visualizar esse valor, eu vou clicar aqui nessa área em branco do Power BI, clicar no cartão e adicionar o total geral aqui nesse visual. Então a gente chegou num resultado de 110, certo? Bom, agora vamos fazer a mesma coisa, criar o total, né? Descobrir qual que é o total geral utilizando a SumX.
Lembrando que a grande vantagem da SumX é que a gente não precisa ter uma coluna de total para calcular o total geral. Isso a gente tem na tabela vendas 2, certo? Então a gente vai criar aqui uma coluna imaginária, né? Vamos chamar ela de coluna imaginária, e depois a gente consegue já obter o total dela, certo? Então para isso, vamos criar aqui uma nova medida. Eu vou chamar ela de total, total geral SumX igual. Então a fórmula dela é o SumX, vou apertar o Tab. Repara que agora a gente tem dois argumentos para preencher, qual é a tabela e qual é a expressão. A tabela é a tabela vendas 2, certo? É nela que a gente vai fazer o cálculo. Então eu vou começar a escrever vendas, selecionar a tabela vendas 2. A expressão do SumX lembra que nada mais é do que a multiplicação da quantidade pelo preço, certo? Então eu vou começar a escrever aqui quantidade, ele já buscou aqui dentro da tabela vendas 2 a coluna quantidade, vou apertar Tab. Aqui eu vou colocar o sinal da multiplicação, que é esse daqui, e a gente quer multiplicar pelo preço, certo? Então eu vou começar a digitar preço aqui, é essa coluna, vou selecionar, fechar parênteses e aplicar. Tá? Repara que a gente já tem a medida criada aqui, mas um comportamento de medidas no Power BI é que ele não aparece no modelo de dados. Então a gente não vê a coluna medidas aqui, a gente não vê a coluna do total geral aqui, certo? Só que ela existe, a gente consegue aplicar ela em algum visual. Então vamos aplicar aqui na aba de relatórios, tá? Então vou fazer a mesma coisa, criar um cartão, posicionar aqui no SumX, e agora eu vou trazer o total geral do SumX. E a gente chegou nos mesmos 110, certo? Então, resumindo, o SumX ele é uma função DAX que a gente consegue basicamente evitar a necessidade de uma coluna, né? Que exista uma coluna lá no modelo de dados, para depois somente fazer o somatório com o SumX, a gente consegue criar essa coluna imaginária, entre aspas, e chegar no mesmo resultado. Então, repara, no modelo da tabela de vendas 1, a gente tem uma coluna a mais, enquanto no vendas 2 a gente não precisa ter a coluna de total. Com isso, a gente faz com que a performance do dashboard, das atualizações, do carregamento de dados seja mais eficiente. Tá? Então, sempre utilize a SumX quando for possível, certo? E aí, você achou que essa dica foi útil? Se sim, deixa seu comentário, curta e não esquece de seguir o canal também, porque a gente posta vídeos aqui direto com muitas dicas de Power BI para acelerar bastante a sua carreira. Beleza? Então é isso aí, valeu pessoal, até a próxima. Abraço.